Olha, às vezes eu penso que se eu voltasse no tempo, eu poderia ter feito algumas coisas de diferente. Mas não no sentido de ficar me martirizando, me colocando pra baixo. Não, mas no sentido de que hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente do que eu tinha antes. E que eu faria de diferente se eu tivesse a mentalidade de agora. Mas também vocês entendem que é muito difícil uma garota de 13 anos ter a mentalidade de uma menina de 19. Porque eu sei que eu sou acima da média. Eu sei que eu tenho muita maturidade, acima de muita gente que é mais velha do que eu. Porém, entretanto, todavia, é muito impossível uma menina de 19 ter uma mentalidade de uma menina de 13. Mas eu poderia ter orientação, coisa que eu também não tive. Então, eu queria compartilhar com vocês umas coisas que eu faria de diferente no meu passado. Se eu tivesse a mesma consciência de agora, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente? Queria compartilhar pra ver se tem alguém que se identifica comigo. Pra ver se tem alguém que já passou pela mesma coisa. Porque não é possível, né? Que eu fiz isso tudo sozinha. Pior é que eu fiz, né? Uma das primeiras coisas que eu iria fazer se eu pudesse voltar no tempo é não perder minha virgindade tão nova. Eu perdi minha virgindade muito cedo e na época eu pensei que isso era uma escolha minha. Mas olhando pra trás agora, eu percebo que fui totalmente influenciada pelas pessoas ao meu redor e que foi por pura pressão, sabe? Não foi algo que eu escolhi. E na época eu tinha duas amigas, uma de 13 anos, assim como eu, e uma de 14 anos. A mais velha sempre insistia que já tava na hora de eu perder. Ela sempre jogava isso na minha cara, como se, nossa, minha filha, você já passou do ponto. Não, e até uma adulta confirmou isso também, porque eu lembro que na época a madrasta dessa menina de 14 anos tava com a gente no mesmo lugar e ela tinha, 26 anos, e ela disse pra mim assim, Melissa, tá mesmo na hora. E eu me senti como se, tipo assim, tava todo mundo me prendendo ali numa situação. Eu falei assim, cara, deve estar mesmo na hora, tá todo mundo falando, então uma adulta de quase 50 anos nas costas tá falando que eu deveria fazer isso. Então eu me senti muito pressionada nessa parte, nessa época. E aí acabou que eu acreditei nelas, porque como eu era muito influenciável nessa parte e quase em todas as partes, e na minha cabeça, era todo mundo minha amiga ali, tava todo mundo me dando um conselho, e aí acabou que eu acreditei nessa ladainha. E o pior é que isso impactou muito em como eu via o meu corpo e em o que eu aceitava nas relações. Eu começaria a ler mais. Se eu pudesse voltar, eu teria lido muito mais. Só que eu parei, né? E retomar um hábito depois de grande é muito difícil. Os livros poderiam me dar outra perspectiva, sabe? Poderiam me dar outras ideias, me fazer ter a idade que eu tinha antes. Porque eu me envolvia com tanta coisa banal, pesada, que não fazia parte do meu cotidiano. E os livros me tirou de uma coisa tão ruim quando eu tava passando, que se eu tivesse levado esse hábito da leitura para aquele momento, eu teria absorvido muito mais coisas, entendido muito mais coisas, e eu substituiria a leitura por momentos vazios e ideias vazias que eu tive. Eu ocuparia minha mente com coisas que agregam. Eu ocuparia minha mente com coisas que me fizessem crescer. Tipo hobbies, dança, teatro, pintura. Eu amava dançar, então por que eu não foquei nisso? Eu passava a maior parte do meu tempo só consumindo coisas fúteis, sabe? Tipo, consumindo conteúdos fúteis, andava com pessoas fúteis que não tinha nada pra poder me agregar. E aí, é claro que isso ia afetar na minha vida de uma forma totalmente negativa. Me colocaram em situações que não era pra mim.
No caso, pra minha idade. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Então, eu definitivamente não estava escolhendo bem. Esse é meu hair verdadeiro, que está passando por uma transição capilar. Eu não namoraria antes dos 17 anos. Eu sei que namoro é coisa séria, mas eu não via assim antes. Namorar cedo me fez criar dependência emocional, me fez perder minha autoestima, já que eu não sabia como conciliar muito bem tudo isso. Eu não tinha muito senso crítico das coisas, então também me fez aceitar muitas coisas que nenhuma pessoa deveria aceitar. Eu cuidaria mais da minha aparência. Roupa é a primeira coisa que reparam na gente. E se eu tivesse entendido isso antes, talvez eu me expressaria melhor através da moda. Não só aparência estética, mas também eu me alimentaria melhor, eu faria mais exercício físico, porque como eu disse pra vocês, é muito difícil mudar um hábito quando você já é grande. E ele tem vários vídeos de look no meu TikTok pra poder te ajudar nisso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você ir lá. Deixa minha carnezinha. Cuidar da aparência não é futilidade, é uma forma de se valorizar. E no fim, eu vivi tudo que era pra mim viver. Mas se eu pudesse ter evitado algumas coisas, eu evitaria sim. E o futuro é agora. Então, se você tem chance de mudar alguma dessas coisas que eu te falei, muda, tá? E me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma coisa parecida, só pra me não sentir tão sozinha, tá?